Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número da Sociedade Aberta. Ontem, dia 1 de maio, foi Dia do Trabalhador. No próximo dia 15 é Dia Internacional da Família. Por isso, hoje aqui no programa Sociedade Aberta, vamos falar do trabalho e da família. Nós estamos a receber o sindicalista Luís Fortes, com muitos anos de experiência nesta área do sindicalismo, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde, Odair. Obrigado pela oportunidade, pela segunda vez, de estar aqui contigo. E também estamos a receber Indira Leite. Ela é gestora de recursos humanos, licenciada em Psicologia Clínica e com 14 anos de experiência em gestão de recursos humanos. Também é formadora, é consultora e palestrante. Boa tarde também. Olá, Odair, boa tarde aos telespectadores lá de casa, boa tarde ao colega Luís, daqui do painel. E ao longo deste programa também esperamos ter a sua participação. Já sabe, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Este número que aparece agora no seu ecrã, dê um toque e a nossa assistente vai ligar e vai poder falar connosco sobre família e trabalho, como conciliar a vida do trabalho com a sua vida familiar. Também ao longo deste programa vamos ter a participação da psicoterapeuta Ariolina Delgado Duran. Hoje o nosso tema de conversa é trabalho e família. Começamos por si, Luís Fortes, enquanto sindicalista. Quando observa para a questão de trabalho e família, o que é que lhe vem à mente? Muito obrigado, Odair. Permite-me cumprimentar também a minha colega de painel e os telespectadores. Trabalho e família, portanto, são duas coisas complementares. Quando eu penso em trabalho, penso em família, porque são duas ações que nós não podemos dissociar, né? Porque no trabalho você consegue o sustento para a família e a família também um sustento para você ter, portanto, um ambiente propício para trabalhar, né? E, portanto, nós não podemos separar essas duas coisas. Para além do trabalho ser também fundamental para o desenvolvimento, portanto, da própria pessoa, né? O desenvolvimento humano, ter também essa importância na sociedade, né? O desenvolvimento da comunidade e do país. Portanto, é fundamental o trabalho e, sendo fundamental, o trabalhador tem de ter um suporte, que é a sua família. Indira Leite, enquanto gestor de recursos humanos, também é essa a sua perspectiva? Claramente. Para mim, o trabalho e a família são duas áreas que coabitam, coexistem o indivíduo, não é? Porque nós, antes de ser profissionais, somos seres humanos e é na família onde nos edificamos, onde nós constituímos os nossos valores, os nossos princípios, adquirimos competências, de certa forma, comportamentos que depois conseguimos desenvolver no contexto laboral. E o trabalho, como já foi dito, o trabalho dignifica o homem, não é? É onde nós conseguimos sentir úteis, produtivos, é de onde nós alcançamos a nossa independência financeira, para prover a nossa casa, o sustento da nossa família e proporcionar algum conforto. Mas daí que é a linha, né, que separa, porque proporcionar conforto ali é importante. Ali que vamos chegar, como conciliar o trabalho e a família, como conciliar? Exatamente. Bom, é uma jornada árdua. Eu penso que muitos profissionais até então têm estado a tentar alcançar esta conciliação ou este equilíbrio, falo eu por experiência própria. Porquê? Porque o mercado de trabalho tem estado cada vez mais competitivo, mais instável, e com a globalização do mercado, as pessoas têm estado com uma pressão muito grande em terem que ser muito bons em praticamente todos os papéis que nós estamos a assumir na sociedade, e em casa, e a nível pessoal e a nível social. Ou seja, lidar com esta pressão acarreta aqui algumas ferramentas e não depende só da pessoa. Nós temos que perceber que conciliar a vida pessoal e profissional é um papel, sim, do indivíduo, mas também da própria sociedade e das empresas, porque nós não vamos conseguir conciliar essas duas esferas de uma forma específica, porque é intrínseca e é extrínseca. Como? O que eu tenho dito à maior parte das pessoas e dos colaboradores com quem nós trabalhamos, porque já temos uma cultura que, facilita as políticas de reforço da importância da família, políticas onde nós sensibilizamos os trabalhadores, os colaboradores, de que ter uma vida pós-laboral é importante, é alcançar o bem-estar. E da parte do colaborador, é ele ter consciência de que
para ter um bem-estar físico e psicológico, que é o primordial para ter um bom desempenho na empresa, tem que tentar conciliar o tempo que dedica à família e o tempo que dedica à empresa. Este é um aspecto que eu quero pegar na questão do tempo para perguntar ao sindicalista, o Luís Fortes, para observar. Às vezes tem gente, por exemplo, que trabalha, tem o seu trabalho, tem um salário mensal, mas para complementar devido à vida que é difícil, as coisas muito mais caras, para complementar as pessoas tentam procurar mais alguma coisa. E esse trabalho é levado para casa. Como conciliar esse trabalhar em casa com o tempo também para a família? Essa complementaridade entre trabalho e família deve ser feita de forma harmoniosa para poder ter um equilíbrio, para a pessoa poder ser feliz. E quando uma está a interferir muito na outra, não há uma razão, digamos, para investir mais numa do que noutra, porque acaba por afetar. Porque nós trabalhamos para produzir, para sermos felizes. Nós temos uma família também para sermos felizes. Então, se estamos a trabalhar demais, né, começamos a perder a saúde, né, a felicidade da nossa família. E se nós dedicarmos mais à família e deixarmos o trabalho, é claro que nós não temos a sustento. O que é que nós temos de fazer, de facto? É o equilíbrio. É o equilíbrio. A pessoa tem de tentar equilibrar. É verdade que o trabalho deve ter, portanto, uma recompensa financeira condigna. Portanto, para a pessoa poder ter, no mínimo, a tranquilidade de não estar, digamos, desenfreadamente a procurar mais trabalho, mais recursos para a sua família, porque acaba por perder, às vezes, a família. Isso acontece muitas vezes. E o tempo passa, os filhos vão crescer, pois, não é? E depois você dá conta que não conseguiu dedicar à família porque você esteve concentrado só no trabalho para poder produzir e ter mais riqueza. Portanto, é preciso ter este equilíbrio. Mas como gerir esse tempo? Às vezes as pessoas não sabem como fazer isso. Como gerir o tempo? Não é fácil, com certeza, porque quando você, às vezes, é muito dedicado ao trabalho, você esquece. Mas isso é um trabalho que deve ser feito também e os sindicatos podem ter este papel de formar as pessoas, porque a nossa ação também é bastante pedagógica junto dos trabalhadores. E os sindicatos devem estar preparados para orientar os trabalhadores no sentido de fazer este equilíbrio, não é? Para não deixar, portanto, uma coisa interferir muito na outra. E nós também temos de reivindicar para que os trabalhadores tenham um salário condigno para não ter necessidade de recorrer a outro trabalho suplementar e deixando de lado a família. Essa questão de gestão do tempo, Indira, como gerir esse tempo? Para mim, a palavra de ordem é a organização. Uma pessoa que pretende conciliar a sua vida pessoal, profissional e familiar tem que ser organizada, senão não consegue. Ter uma agenda? É exatamente isso que eu ia dizer. Acabamos por ficar escravos de agendas, de post-its, de lembretes, de outlooks. Porquê? Falo de experiência própria, não vamos ao Google porque senão não teríamos essa conversa. Não é uma experiência, isto aqui é um contexto de partilha e eu acredito que uma pessoa que consegue organizar o seu tempo diário e semanal, por exemplo, por ordem de prioridade e urgência, ter intervalos de tempo que são inegociáveis, o tempo de trabalho é o tempo de trabalho, o tempo de família é o tempo de família, tentar desligar após a jornada laboral e dedicar-se à família ou o tempo pessoal onde vai fazer um desporto, um exercício físico, praticar leitura, algo que permite relaxar e reenergizar para uma próxima jornada laboral. Uma pessoa que consegue organizar as suas tarefas por prioridade, uma pessoa que consegue cronometrar esse tempo e respeitá-lo, porque também existe também de nós um bocado de disciplina. Ou seja, estipular o tempo para cada tarefa? Para cada tarefa, a nível diário ou semanal. Para mim, pelo menos, funciona. Eu todos os domingos, antes de preparar tudo, faço a minha agenda semanal e diária, onde faço o cronograma do que é que eu tenho que fazer a nível profissional, o que é que eu tenho que fazer a nível pessoal. E um aspecto muito importante, a estrutura. Nós temos que aprender a pedir apoio à estrutura familiar e dentro do trabalho delegar. Nós não podemos acumular e assimilar tudo porque somos super-heróis e temos que dar resposta a tudo. Ao contrário do que se diz muito por aí, temos que começar a desmistificar que somos seres humanos. É ter uma estrutura de apoio. Enquanto eu estou no trabalho, quem é que cuida da minha família e quem faz as coisas
que eu não consigo fazer, e enquanto eu estou em casa, se eu tenho uma equipa de confiança, uma equipa que eu possa delegar e que a empresa segue, mesmo não estando eu presente. Nós não somos insubstituíveis e temos que começar a fazer por as coisas acontecerem na nossa ausência e as coisas serem melhores ainda quando estamos presentes. Uhum. Agora vocês aqui a conversar, eu lembrei, por exemplo, uma senhora que faz doce. É na sua cozinha, que está ali a fazer doce, está a fazer o seu jantar. Como é que vamos dizer a esta senhora, por exemplo, quando é o tempo da família, dedicar à família, quando é o tempo para o trabalho, tenho que dedicar ao trabalho? Primeiro, Luís, vamos olhar para estas pessoas que estão connosco neste momento a prestar atenção ao que é que estamos aqui a dizer. Pois, em princípio não é fácil, não é? Conciliar o trabalho dentro da casa com, portanto, o cuidado com a família. Ali, a verdade é fazer essa conciliação, é preciso, digamos, chegar a acordo com os teus filhos, não é? Ou o seu familiar, para poder também ter, por exemplo, essa questão de uma senhora fazer o doce, portanto, ter os perigos, né, com as crianças, digamos assim. Então é preciso organizar, de facto, como disse a colega, organizar mesmo dentro da casa, como é que se faz, como é que quem deve fazer e quais são os cuidados que devemos ter. Mas nós não temos somente, portanto, este exemplo. Nós temos, por exemplo, os professores, que os professores trabalham em casa. Sim, sim. E muito em casa. E eles precisam de concentração. Eles precisam de fazer investigação. Para preparar a aula, para fazer a correção dos testes, para elaborar os testes. Portanto, precisa também de uma compreensão da família para poder fazer o seu trabalho com tranquilidade e com qualidade. Portanto, esta situação acontece em vários níveis de profissões, não é? Então é preciso fazer essa conciliação, este acordo dentro da família, para quando um indivíduo estiver a fazer um trabalho do seu trabalho, né? É preciso deixar essa pessoa o trabalhador fazer este trabalho com uma certa tranquilidade para poder ter qualidade. Hoje em dia fala-se muito da saúde mental. Quando há um equilíbrio na vida familiar e no trabalho, a pessoa tem saúde física e mental, isto ajuda em quê? Tanto no seu relacionamento, no trabalho com os colegas de trabalho e no seu relacionamento também em casa. Porque nós passamos, para quem trabalha por conta de outrem, passa muito tempo fora de casa a conviver com outras pessoas. Exatamente. Bom, hoje em dia fala-se muito em work-life balance ou em políticas ou práticas do well-being. Estamos a utilizar muitas terminologias inglesas, digamos assim, para o contexto de trabalho. Isso quer dizer o quê? E o que é que o mercado empresarial tem estado a despertar nos colaboradores? É que nós não conseguimos só apenas da saúde física e mental trazer produtividade, motivação, compromisso a nível profissional. Nós precisamos de outras coisas, de outras esferas. Daí desenvolve muita política de liderança humanizada e do relacionamento humanizado, onde nós estamos a desenvolver as jornadas saudáveis dentro do local de trabalho. E como é que nós fazemos isso? Tentando proporcionar políticas mais flexíveis de horas e formas de trabalhar. Tentar trabalhar a mentalidade das pessoas nesse sentido, porque ter um equilíbrio entre a esfera pessoal, familiar e profissional exige aqui uma ideia de que a qualquer hora algum lado vai ficar mais pesado do que o outro. Mas o work-life balance defende que nós não temos que abrir mão de uma área em detrimento de outra. Nós podemos conciliá-las de várias formas, até porque, como eu disse, não é só a parte familiar, também a parte pessoal. Se uma pessoa não tem tempo para si, para cuidar de si, também tão pouco terá para a própria família e tão pouco terá para a própria empresa. Então, tentar conciliar as várias esferas da nossa vida é que nos leva ao tal conceito de serem bem-sucedidos. Porque nós sabemos muitas vezes os profissionais mais conhecidos são os mais considerados os profissionais de sucesso, os jogadores de futebol, os melhores médicos do mercado. Então, esses são mais conhecidos pelo sucesso, pelo desempenho da sua profissão. Mas não quer dizer necessariamente que são pessoas bem-sucedidas, que são pessoas felizes e realizadas, como disse há bocado o Luís. O que é ser uma pessoa feliz e realizada? É uma pessoa que concilia, de facto, todas as áreas da sua vida e consegue viver com elas de uma forma harmoniosa. Agora vamos acompanhar aqui a psicoterapeuta Ariolina Delgado Duran. Ela também fala sobre essa questão, trabalho e família. O que é importante fazer para conciliar família e trabalho?
Importante é saber gerir nosso tempo. Importante é não planificar nossa vida, não saber dar o tempo suficiente para cada um. Por exemplo, não saber nosso horário de trabalho, não tem que tratar de dar o melhor de nós, fazer nosso trabalho com motivação e cumprir nossas funções. Mas também, quando chegar no horário de cumprir na casa ou na família, também dá o melhor de nós. De maneira que não te consegui levar que as duas áreas tão fundamentais na nossa vida. Se não exagerar, ou seja, se não trabalhar em excesso, com certeza, quando não vai cumprir nosso papel dentro de casa, ou seja, na nossa família, não te acaba por estar cansado, esgotado, e muitas vezes não poder te trazer que os problemas de trabalho para casa. É por isso que é necessário não ter limite, ou seja, estabelecer limites de que o que é de trabalho é de trabalho, o que é de casa é de casa. Muitas vezes não tem que trazer algum trabalho para casa, mas também tem que ter um horário determinado para que entorpecer também as funções como mãe, pai ou membro de nossa família. Por isso é importante também não saber em que horário, ou seja, estabelecer aquele horário para cada coisa. É importante também, para não cumprir na casa, não tem que ter também redes de apoio. Por exemplo, nós é família, mas nós é vários membros, não deve também dividir ou gerir também funções de cada quem na família. Assim é possível não cumprir nas funções na casa, sem também ter aquele esgotamento, também quando não vai para o trabalho no próximo dia, nós estamos também descansando. Outro fator, como estou a importante entre a conciliação família e trabalho é a questão de nós autocuidado. Para não exercer nosso trabalho como, não exercer as funções como trabalhador, não tem que estar direito, não tem que estar descansado, não tem que estar em boas condições de saúde física e mental. E para não cumprir na casa é o mesmo, não tem que também estar direito. Por isso, um daqueles mediadores, um daqueles fatores importantes é também não ter espaço ou momento de lazer, que é para não poder também ter boa motivação para não cumprir ambos papéis, ambas funções. Tem duas recomendações. De um lado, recomendações é para nós empregadoras, para nós chefes, para nós patrões, tratar de cumprir com direitos dos trabalhadores também, porque vida de um ser humano não é só trabalho, para não cumprir também nós papel no trabalho, não tem que estar direito também na casa e não tem que estar também direito emocionalmente e fisicamente. E cumprir direitos dos trabalhadores significa não um trabalho não excessivo. Por exemplo, não tem casos, um caso concreto na Cabo Verde, de professores que muitas vezes de trabalhar nas escolas, têm que ir para casa, têm que programar aula, mas eles têm que estar direito também suficientemente direito e descansar para o próximo dia também conseguir dar-se aula adequadamente. Então, um de que apelo é para nós empregadores também olhar que não é só trabalho o que é fazer parte da vida de um ser humano, tem que também ter tempo para nós autocuidado, para nós preparação, para nós dedicar a nossa família, que é nosso principal apoio, nosso principal suporte. Se não te poder atender nossa família, não te sentir direito, então não te poder ir para o trabalho adequadamente. Do outro lado, desde o trabalhador, não saber também exigir nos direitos, não cumprir adequadamente nos deveres no horário de nosso trabalho, não cumprir nas funções adequadamente, não valorizar nosso trabalho, mas também não fazer também valer nos direitos, porque se não cumprir nas funções, não poder exigir também ter direito. Por isso, minha recomendação é isso, entre cada um não cumprir nos papéis, para também não ter uma sociedade mais equilibrada. Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre trabalho e família. Ontem foi dia do trabalhador, no próximo dia 15 é dia da família. Já sabe também, se quiser participar é só ligar para 594 97 14 ou pode utilizar as redes sociais, Facebook, Sociedade Aberta. Já temos alguns telespectadores a fazer comentários sobre este tema. Daqui a pouco vamos ler aqui os comentários. Mas, Luís, vamos aqui começar por si. Ouvimos Ariolina Delgado Duran, ela é doutoranda na área da psicologia, está em Portugal, a participação a partir da diáspora, a olhar para a questão do trabalho e a família. Eu gostaria de ouvir o seu comentário breve do que a Ariolina Delgado Duran nos disse.
De uma forma geral, ela fez uma intervenção muito bem assertiva e eu vou pegar da parte onde ela fala sobre os direitos dos trabalhadores. Portanto, na perspectiva dos sindicatos, eu acho que está na altura de nós darmos um volte-face nesta visão dos sindicatos. Porque os sindicatos são parceiros e então podem perfeitamente contribuir para o melhoramento da percepção do que é que o trabalhador deve exigir, mas o que é que ele deve dar, e também o próprio sindicato também zelar pela saúde do trabalhador, que através de formação, e então as empresas devem entender que os sindicatos são parceiros, né? São parceiros de desenvolvimento da própria empresa. Porque nós temos interesse do trabalhador ter uma vida saudável no trabalho e para isso tem de ter os seus direitos e tem de cumprir os seus deveres, mas também tem de ter o que nós dissemos aqui, que é o entendimento do como é que ele deve portar-se, portanto, como é que ele deve gerir o seu tempo, quer em casa, quer no trabalho. Portanto, eu acho que a sua intervenção foi assertiva e que nós devemos continuar, os sindicatos, portanto, a refletir sobre como ajudar os trabalhadores a perceber melhor a exercício o seu... Dos direitos e deveres, né? Os seus direitos, os seus deveres e exercer, portanto, a sua profissão com tranquilidade para ser mais feliz. Indira Leite, gestora de recursos humanos, também a sua visão do que disse aqui a Ariolina Delgado Durão. Eu concordo plenamente e como disse o Luís bem, foi uma participação assertiva. Ela deu grandes contributos. Aliás, acabou por fazer um pequeno resumo do que já dissemos aqui. Eu acho que as empresas, os colaboradores, a sociedade em geral, os sindicatos, podem todos trabalhar como parceiros para nós edificarmos melhor a nossa sociedade e o que é que nós chamamos do contexto laboral que Cabo Verde, vou falar de Cabo Verde neste momento. Porque, como eu disse há bocado, esta conciliação não depende só da pessoa. Como é que a empresa pode ajudar nisso? Exatamente. A empresa, como é que a empresa pode... Antes de mais, é trabalhar a mentalidade das pessoas. Porque a própria empresa deve, neste momento, começar a edificar uma mentalidade de que o colaborador que faz altas jornadas de trabalho não é necessariamente o mais produtivo ou não é necessariamente o que tem melhor desempenho. Nós temos que cumprir a nossa jornada no horário de trabalho. E nós sabemos que em Cabo Verde há essa mentalidade de quanto mais tempo eu ficar no trabalho, quanto mais sacrifícios eu faço da minha vida, sou mais produtivo e sou mais competente. O que já vimos que não requer necessariamente a verdade. Ou seja, as empresas podem começar a trabalhar essa cultura e essa mentalidade. As empresas podem criar políticas de flexibilização de trabalho. Ou seja, nós não somos tão exigentes... Trabalhar por objetivos? Trabalhar por objetivos e não só. Trabalhar com parceiros com flexibilidade, com objetivos, avaliação de desempenho, meritocracia e não ter uma cultura de retaliação, porque as pessoas comecem a sentem-se um bocado oprimidas pelo não cumprimento do horário que se espera que seja cumprido durante a jornada de trabalho. E também políticas de reconhecimento da importância da família e dos colaboradores, políticas de incentivo de benefícios sociais que contemplam os familiares, etc. São questões que a empresa tem que se mostrar parceira para os colaboradores e eles perceberem que sim, também podem ter uma vida familiar e que não vão ficar prejudicados, não serão prejudicados no contexto de trabalho. A Indira tem uma visão enquanto gestor de recursos humanos, trabalha numa empresa, e agora do sindicalista. O que é que a empresa também, do seu ponto de vista, o que é que a empresa pode fazer mais para melhorar a qualidade de vida do trabalhador no trabalho e também em casa? Como disse a Indira, nós estamos a falar do contexto laboral cabo-verdiano. E nós presenciamos, e com uma certa angústia, os escassez que temos de recursos humanos nas empresas e também, e aqui nós estamos a falar também, porque aqui eu estou a representar a administração pública, então o patronato, portanto, aqui é o governo, e há uma escassez enorme de recursos humanos no ambiente de trabalho. Por exemplo, nós temos os hospitais, nós temos nas escolas, porque há contratos... E outros ficam sobrecarregados. Exatamente, é aí que eu queria chegar. Portanto, então, quando há escassez de recursos humanos, há uma sobrecarga e as pessoas trabalham de forma, digamos assim, muito exagerada, então é exigido a pessoa trabalhar mais do que ela devia trabalhar e aí cria todos os outros problemas, como stress e outras coisas mais, e não há produtividade, como disse a Indira. Pronto, isto vai e é um problema que está a existir muito na nossa sociedade, que as pessoas não estão a dar atenção, é a questão de burnout, não é? Pois, exatamente, isto está a acontecer. Por exemplo, as pessoas vão ao hospital, reclamam porque não são atendidas, mas reclamam com o médico, com o enfermeiro, mas na verdade não são eles os culpados ou os serventes.
é mesmo o sistema que não coloca número suficiente de pessoas para atender. E então e as pessoas que estão lá, nós temos acompanhado, e às vezes com uma certa angústia, como eu disse, a situação laboral que as pessoas dizem: eu não tenho vida, eu não tenho vida porque o trabalho não me deixa viver. E como é que um profissional de saúde, por exemplo, vai conseguir prestar um serviço de qualidade? Portanto, as recomendações é para nós levarmos em conta de que é necessário dotar as empresas, as instituições de recursos humanos suficiente para o desempenho das tarefas que estão, portanto, a cargo das empresas, das instituições. Há uma coisa que eu queria vos perguntar, e cada dia eu estava a ouvir num podcast um especialista norte-americano explicar a questão da prioridade. As pessoas têm que saber o que é prioridade. Se é família que é prioridade ou se é trabalho. Ele deu a resposta. Agora, primeiro, eu gostaria de ouvir o Luís Fortes sobre isso. Quando alguém está a trabalhar, o que é que deve ser prioridade para ele? É o trabalho ou é a família? Como nós dissemos, é uma complementaridade, mas nós vivemos em família. A família é extremamente importante. Para poder trabalhar em condições, eu tenho que ter uma família estável, estabilizada. Não é? Eu acho que, apesar da complementaridade, a família é fundamental, porque nós trabalhamos para manter uma família saudável. Então, a família tem de ser dada muita importância para podermos ter condições de trabalhar. Do meu ponto de vista. Eu concordo com o Luís. São as duas faces de uma mesma moeda. Sem trabalho, não conseguimos ter uma família saudável, sustentada, com uma boa estrutura, e sem família, a pessoa também fica com uma estrutura muito fragilizada no seu desempenho profissional. Mas a ter de escolher, claramente, escolhe a família. Obrigado. Agora nós temos a participação via telefone. Temos Hermindo Monteiro, que nos liga do Tarrafal de Santiago. Sim, sim. Então, segundo eu comentei aqueles dois, eu irei estar jornalista. Sim. Então é sempre. Mas primeiro vez para si, para... Nota agradecer a participação. Seguramente aquele do senhor psicólogo e do senhor. Então, é trabalho importante. É muito importante para a família também. Porque se distribuir, tem que ter boa família em primeiro lugar. Não está na mesma imagem, tem 15 quilômetros de família. Importante para nós. Teria algum... Com saúde. Eu sou vicentino, sou do Ilha Calvete. Estou aliás, com paz. Armindo, teria alguma pergunta para nossos convidados? Sim. Se tiver alguma pergunta, está à vontade. Então, com saúde, com paz. Tá bom. Então, Armindo, nós agradecemos. Pronto, o Armindo queria só fazer a sua intervenção aqui para dizer que a família é importante, o trabalho é importante e estamos no mês da família. Tem uma coisa que existe noutras paragens em Cabo Verde, eu estive a pesquisar, se eu estiver errado, o Luís pode me ajudar aqui, se existe uma lei sobre a questão de parentes. Eu não consegui encontrar nenhuma legislação a dizer que uma empresa não pode contratar um determinado parente para evitar alguns problemas, por exemplo, de casa para levar para o trabalho. Se não existe, há algum critério ou deveria haver algum critério nas empresas? Eu acho que em Cabo Verde não existe, não existe, mas o trabalho é um direito. Nós não podemos tirar as pessoas, portanto, um direito porque pertence à mesma família. Então, o que se deve fazer é a empresa e as pessoas devem ser, digamos, devidamente informadas e cultivadas para trabalharem lado a lado, não é? Para não trazer para o trabalho as questões familiares. Então, para mim, portanto, não deve haver nenhum problema. Preparadas, cultivadas, ensinadas como? Porque nós temos isso. Acontece em muitas empresas, tem casais a trabalhar, às vezes no momento de trabalho vão falar sobre o almoço, vão falar sobre a questão dos filhos. Mas isso é desde que não interfira na produção do trabalho, não é? Mas podem falar, pode dar até mais alegria você estar a conciliar duas coisas, o trabalho e a família. Mas é preciso, de facto, não deixar, digamos, as questões, digamos, prejudicar, as questões familiares prejudicar o trabalho. Se há um problema entre um casal, por exemplo, esse problema não pode ser trazido e levado para o trabalho. Agora, mas aqui em Cabo Verde nós não conhecemos nenhuma lei sobre esta matéria. Eu estive a pesquisar, não encontrei, por isso eu disse, tem um sindicalista a
recursos humanos, portanto, Indira Leite. Sim, confirmo, nós não temos nenhuma legislação que contemple esta obrigatoriedade ou a proibição de contratar parentes ou familiares. Até porque Cabo Verde, sendo um mercado muito pequeno, como disse bem, temos casais que trabalham numa mesma empresa, pais com filhos, irmãos. É um contexto muito pequeno para ter um controlo, digamos, rígido dessa interação familiar. Agora, o que pode acontecer é as empresas salvaguardarem esta situação e criar dentro normas políticas ou regulamentos que já contemplam esta situação, proibindo ou regulando alguns critérios ou algumas restrições. E eu posso dar exemplos. Por exemplo, se o recrutador da empresa tem conhecimento que um candidato é familiar de um colaborador já do quadro da empresa, entra aí aqui o critério de conflito de interesse e que pode ser articulado, desde que, salvaguardando, por exemplo, que os familiares não reportam uns aos outros, ou o familiar não vai trabalhar na equipa do que já se encontra na empresa, evitando assim alguma situação de favorecimento. Ou temos a situação também, que às vezes é muito crítica, é do familiar ser do próprio recrutador. Nesse caso também já entra aqui, caso a empresa tenha um código de ética e conduta, reportar aquela situação e para aqui evitar situações de neutralidade, não ser o recrutador a levar em conta o processo seletivo. Mas critérios acho que são transversais. As fases do critério são iguais em toda, acho que mundialmente, as fases, as competências. Agora, temos que aqui ver o princípio da neutralidade, o conflito de interesses e as empresas podem sempre salvaguardar estas questões. Estou aqui a olhar para o telemóvel porque temos uma participação de um senhor que é Lela Lopes, a partir dos Mosteiros, e ele dá aqui algumas coisas interessantes. Ele fala sobre a questão dos horários que devem ser bem definidos e ele trouxe um aspecto aqui que eu vou trazer agora, está no nosso tópico também para a nossa conversa, sobre usar a tecnologia. O Lela Lopes disse que é necessário usar a tecnologia a seu favor, para o bem da cidadania. Depois ele diz também outras coisas aqui sobre a questão de gerir melhor o tempo. As pessoas devem saber gerir o tempo e pedir apoio quando não conseguem gerir o tempo. Há uma coisa... São esses dois aspectos que eu gostaria que nós pegássemos aqui, e nós agradecemos este telespectador a partir dos Mosteiros na Ilha do Fogo, tem a ver com a questão do pedir apoio e o uso das tecnologias. Vou começar primeiro por si. Aqui em Cabo Verde, no Código Laboral, já portanto, há uma norma que prevê portanto, o teletrabalho. Só que esta norma não está regulamentada. Mas com as novas tecnologias, há necessidade urgente de fazer essa regulamentação. E com essa regulamentação, muitos profissionais, dada a natureza da sua profissão, podem fazer trabalho em casa. Isto é muito importante e dá até uma certa tranquilidade e até produzir mais, desde que seja por objetivo e a pessoa cumprir o seu objetivo, estar no seu lar. É preciso criar condições também, porque no teletrabalho você tem de ter um espaço próprio na sua casa, tem de ter tecnologias eficientes para poder corresponder às necessidades, mas há necessidade de fazer essa regulamentação. E, dizendo isso, há muitas coisas que estão no Código Laboral que não são executadas porque não há regulamentação. Há sempre um atraso, um empurrar do tempo para regulamentar. Mas, em relação a novas tecnologias, há necessidade urgente de regulamentar o teletrabalho. E a questão de pedir apoio quando não consegue gerir bem o seu tempo? É fundamental. Às vezes as pessoas não fazem isso, não sei porquê, mas é preciso pedir apoio. Tem de ter essa abertura, não é? É preciso ter essa abertura. Porque às vezes há mais uma pressão, há um receio, um medo, e tudo isso deixa o trabalhador no silêncio, fechado em copa, e às vezes pensa que pedir apoio é estar a humilhar ou qualquer coisa assim do género, mas o trabalhador tem que ter toda essa abertura de protestar quando é necessário protestar, mas também de pedir ajuda quando tem necessidade de fazer, principalmente na questão da gestão do tempo. Outro telespectador, Liberaltino Lima, também faz a mesma questão, tem a ver com tecnologia, e ele diz, mas pronto, há essa questão de e-mails, as pessoas têm e-mails do trabalho, dá aquele toque do e-mail, ou seja, tem que ver a sua notificação que entrou, está a trabalhar no seu horário de descanso. Indira, isto aconteceu comigo há muito pouco tempo. Eu tinha esse péssimo hábito e tive que corrigir porque a saúde falou mais alto e nós reparamos que, de facto, mais cedo ou mais tarde atingimos um esgotamento e um cansaço por sobrecarga de trabalho. Lá está, porque é como eu disse há bocado,
A complexidade do mercado de trabalho muitas vezes exige que nós trabalhemos em horário pós-laboral e está tudo bem, desde que não se torne rotina ou um hábito frequente. Agora, concordo plenamente que nós devemos fazer da tecnologia um aliado, porque na impossibilidade de deslocar ao local de trabalho, na impossibilidade de estar presente no momento que nós assumimos um compromisso, nós podemos sempre recorrer à tecnologia, até mesmo para reunir à distância. Outra parte são as agendas e os lembretes e os outlooks, porque é como eu disse, hoje em dia não conheço uma pessoa que não seja escravo dos lembretes de compromissos que assumiu para não se esquecer e porque acaba por ser muitos compromissos que acabamos por acumular. E eu referi logo no início do programa a questão de pedir apoio, é de montarmos uma estrutura de suporte à nossa volta, tanto na esfera familiar como profissional, porque nós de facto não conseguimos dar resposta a tudo e a todos, nós temos que ter um suporte. E para isso, identificar as pessoas que de facto nós sabemos que são de confiança e que podem estar lá por nós quando nós precisarmos. E como gerir e ter cuidado para, por exemplo, estar no seu momento a descansar e não estar ali a responder e-mails de trabalho e você recebe um e-mail a dizer é urgente e você entra, começa a ler e tem que responder. Eu posso falar pela Da minha sua experiência, exatamente, porque eu disse eu fiz isso há muito pouco tempo até a minha saúde dizer chega. E o que é que acontece? Nós temos que criar disciplina. Eu hoje já adotei uma prática que a partir das X horas o meu telefone é modo voo, exatamente para ter essa disciplina de não interferir o meu horário pós-laboral com o horário que eu tenho que estar com os meus filhos e dedicar à minha família. Mas lá está, exige muito da pessoa, porque não é só um dia, são vários dias consecutivamente até criar o hábito de que há horários que para mim agora são inegociáveis. O meu horário do meu exercício físico, o meu horário de leitura, o meu horário com os meus filhos é inegociável. Tanto é que os meus colegas também já começam a respeitar esse horário. E, não dei conta agora, ok, a esta hora falamos amanhã, ok. E eu vou pedir a ajuda aqui para fazer, como fazer para gerir este tempo, porque o sindicalista não consegue. Tem de estar constantemente. Há processos, tem prazos, há eu vou dar Delegar. um exemplo. Vou dar um exemplo. Delegar, você não tem funcionários? Nós não temos funcionários, que é um problema, né? E, logo no início da pandemia, houve um problema na Câmara Municipal com os trabalhadores e eu fui às 7h30, 7 horas da manhã eu estava na porta da Câmara Municipal a chamar para o Presidente, era o Presidente substituto, para gerir a situação. Todos os funcionários estavam lá fora. Quer dizer, o sindicalista é chamado a qualquer momento para atender. Portanto, tem de estar também muito bem conectado para responder as coisas em tempo real. Daí é preciso mais recursos humanos também, os sindicatos, para poderem dar resposta e não sobrecarregar alguns e outros. Portanto, o trabalho ficar, portanto, de forma, digamos... Agora temos 30 segundos para cada um. Vamos para as suas considerações finais. Indira falou aqui na questão do tempo, o prolongar do trabalho, ou seja, o trabalhador que trabalha mais, não com qualidade. Eu gostaria que nós olhássemos para a questão do trabalho com qualidade, tanto no trabalho, e também o tempo de qualidade com a família, em 30 segundos. Exatamente. Nós confundimos muito quantidade com qualidade e não é o que se interessa. Para mim, como eu disse há bocado, sair mais tarde não quer dizer que eu seja o melhor colaborador da empresa. É dar o nosso melhor a nível de qualidade, tanto durante o horário de trabalho, ser o máximo produtivos que nós conseguirmos. Claro, levamos trabalho para casa, caso necessário, e dar o nosso melhor em família, porque não é estar todos os dias com os meus filhos que quer dizer que eu estou presente. Posso estar apenas 10 minutos e aqueles 10 minutos significarem muito para eles. Qualidade sempre. Eu concordo perfeitamente, a qualidade é fundamental, porque para você dar um trabalho de qualidade você tem que ter saúde, né? Então por isso tem de fazer a sua gestão e de não exagerar, portanto, no horário de trabalho, porque pode perder essa qualidade. E o que interessa de facto é a qualidade, e o que nós pedimos também às entidades patronais que deem e que compreendam bem os trabalhadores neste aspecto, porque às vezes há uma pressão sobre o trabalhador e para se acelerar sobre a sua produção e depois vêm as consequências de um trabalho de péssima qualidade. Está bem, eu agradeço a presença do Luís Forte e também da Indira Leite aqui connosco, disponibilizaram o vosso tempo para preparar e também para estar aqui no programa para partilhar essas ideias. Com certeza as pessoas que acompanharam este programa deverão estar muito mais enriquecidas e teremos os melhores trabalhadores amanhã, a partir de amanhã, e também gente com mais qualidade de tempo para a sua família. Hoje falamos aqui de trabalho
e família no programa Sociedade Aberta. Já sabe, pode rever este programa e outros nas plataformas digitais da RTC. Voltaremos a estar juntos agora na próxima terça-feira, dia 9 de maio. Vamos estar a observar para a questão da segurança, numa perspectiva alargada, tanto em casa e como na sociedade, no seu bairro.